Agora, por quê que alguns irmãos, mesmo com um texto claro como esses, creem no arrebatamento secreto? Alguns irmãos creem que quando Cristo voltar, na verdade, a primeira parte é o seguinte: Ele vai arrebatar os justos secretamente, para eles não passarem pela grande tribulação. A grande tribulação será um momento de perseguição final, que os filhos de Deus enfrentarão pouco antes da volta de Cristo. Satanás, queridos, sempre se utiliza da perseguição e das distorções doutrinárias para oprimir o povo de Deus e afastá-los de Cristo. E no fim dos tempos, pouco antes da volta de Cristo, ele vai investir de novo. Ele vai usar de perseguição, de boicote econômico, para você não poder comprar e nem vender, se você não aceitar o sinal da autoridade de dois poderes, um político e um religioso, de acordo com Apocalipse 13. Tire da sua cabeça essa baboseira que falam por aí, de que o sinal da besta vai ser um chip na mão. Isso é conversa para boi dormir. Se tivesse um chip hoje, eu colocaria. Seria uma bênção não precisar andar com carteira, com CPF, com RG, com conta bancária. O dia que sai um chip, eu sou o primeiro a colocar. E por quê? Não tem nada a ver. Você acha que o diabo e Deus estão batendo boca por causa de um chip? Pelo amor de Deus. O conflito entre o bem e o mal é algo muito mais sério do que isso. É fidelidade a Deus. O que vai distinguir no fim dos tempos quem é de Deus e quem é do diabo não é um chip. É uma disposição interna de adorar a Deus ao poder representado pela besta. Então, se isso vai ser identificado por chip, por íris e impressão digital, isso não tem nada a ver. O diabo, além de doutrinas erradas, ele se utiliza dessas especulações ridículas para desviar as pessoas do foco, que é o grande conflito entre o bem e o mal. Deus não está batendo boca com o diabo para saber quem é que vai ter um chip e quem não vai ter um chip. Para com isso. Vá para a Bíblia. E pouco antes da volta de Cristo, muitos cristãos pensam que quando ocorrer esta grande tribulação, esta perseguição, como está em Apocalipse 13, Cristo arrebata a igreja secretamente para que os filhos de Deus não passem pela tribulação. E eles creem nisso porque Apocalipse 3:10 diz que Deus vai nos guardar da hora da provação deste mundo. Então eles pensam, se Deus vai nos guardar da hora da provação, isso significa que nós não passaremos pela grande tribulação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Vá, por exemplo, para Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Você vai ver que Deus não vai tirar você do mundo por ocasião da tribulação. Ele vai proteger você no mundo durante a tribulação. É diferente. Apocalipse 7, 13 e 14. Quando Apocalipse 3:10 diz que Deus vai nos guardar da hora da provação, não quer dizer que Ele vai nos tirar do mundo para nos guardar da provação, mas que Ele vai nos ajudar aqui no mundo durante a provação. E em Apocalipse 7, 13 e 14 é dito: um dos anciãos tomou então a palavra e disse-me. Aqui era um ser celestial que João vê na visão apocalíptica. Estes trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele me disse, eles vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso encontram-se diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto dia e noite em seu templo. De acordo com esse texto, os que estavam salvos diante do trono de Deus, eles foram tirados do mundo antes da tribulação ou vieram de um mundo em tribulação? Qual das duas opções o texto está ensinando para nós aqui? A segunda. Eles vieram da grande tribulação, mostrando o quê? Deus os guardou sim, mas não os guardou lá em cima, os guardou aqui. Até porque a presença dos justos aqui neste mundo vai ser importantíssima
para Deus mostrar para o universo quem é quem. Quando acontecer o decreto de Apocalipse 13, obrigando os cristãos por meio de um boicote econômico a adorarem a poderes representados por duas bestas, Deus vai mostrar para o universo mais ainda quem é quem no conflito cósmico. Porque, queridos, é muito fácil vocês me verem aqui agora falando, ou os ouvintes da rádio assim me ouvirem falando e pensar o seguinte: nosso Leandro, como está pregando sobre a Bíblia, ele é um cristão que aceitou a Deus, é um cara que está salvo. Uma coisa é o que o Leandro aparenta, outra coisa é o que o Leandro é no coração. E isso só Deus o sabe, os anjos não o sabem. Então será no momento da grande tribulação, em que nós estivermos aqui, em que Deus nos guardará aqui, é que nós vamos revelar quem na verdade nós somos. E aqui eu quero dar um recado para você que está entrando na igreja agora. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que, graças a Deus, já estão se decidindo pelo batismo, tendo assistido já algumas séries nossas aqui. Eu quero dar um recado para você muito importante. Na igreja sempre vai existir dois grupos de pessoas: o trigo e o joio. O trigo é a planta boa, o joio é a erva daninha do diabo. O Espírito Santo planta o trigo para ser colhido e ser levado no celeiro do Senhor. O diabo também converte e planta o joio para abafar o trigo que está aqui. Então por que eu estou lhe contando isso? Para que você tenha maturidade e discernimento espiritual, para quando você se batizar, não se decepcionar, pensando o seguinte: nossa, eu me batizei na igreja adventista, na igreja da Novo Tempo, e lá eu vi que o fulano faz isso. Se você sair da igreja por causa disso, você acha que quando for dado um decreto para perseguir os cristãos, tu vai aguentar? Você que é um irmão adventista do sétimo dia, se você sai da igreja porque alguém se desentendeu com você aqui, tu acha que no momento de uma prova muito mais dura tu vai aguentar? Se você não for forte hoje, você não será forte amanhã. E Cristo, quando voltar, Ele quer encontrar você preparado. E uma das formas de Ele encontrar você preparado é você aguardá-lo em glória e majestade, não crer que Ele virá de um modo secreto. Porque se você crer que Ele virá de um modo secreto e arrebatará a igreja, você vai levar um grande susto. Imagine, você é um irmão evangélico aguardando o arrebatamento secreto da igreja, e de repente Ele aparece em glória e majestade e você não estava esperando que Ele viesse dessa forma. O que vai acontecer? Bem provável que, se você continuar crendo no arrebatamento secreto, você faça parte deste grupo de pessoas despreparadas mencionadas em Apocalipse 6, 14 a 17.